Pai querido, nosso Deus eterno, mais um dia, Senhor, estamos aqui com a Tua permissão. Nós apenas queremos dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. De preferência, a Tua vontade. Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nos dá vontade. Quando muitas vezes nós não agimos de uma forma sábia, inteligente, ébria. Nós ficamos pensando em vingança, em raiva, em outras coisas, outros sentimentos negativos, enquanto isso não vem de Ti. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe que nós somos, vamos dizer assim, uma máquina de sentimentos. Numa hora estamos felizes, numa hora estamos tristes, numa hora estamos com raiva, numa hora estamos naqueles momentos de dor. É difícil manter uma estabilidade. Mas o bom de tudo é saber que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que somos criaturas que não são perfeitas. Nós somos, aos olhos do Senhor, obras-primas. Mas temos os nossos defeitos. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de se transformar, de mudar, de melhorar, mas de nunca buscarmos a perfeição. Já falei várias vezes que, ao entender como funciona o teu governo, a palavra perfeição não é digna de estar na boca do ser humano. Porque nós somos falhos. A perfeição é tua. A perfeição é exclusividade sua. E que em nome de Jesus, papai, nos molde, nos transforme, que o nosso caráter seja algo que brilhe, que reluza todos os dias. Eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas que principalmente, meu Deus, passaram por essa situação difícil de mais uma enchente. Acalma os corações e toca no coração das pessoas que têm o poder na mão para que possa resolver cada situação que ali aconteceu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, agora e sempre. Bom dia, Kauai! Bom dia, transmissão de olhocomvocê.blogspot.com. Você que está nas plataformas digitais, você que agora ouve a gente na hora do almoço, muito boa tarde! Rádio Igaraçu FM 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu tô na Igaraçu, tu também tá? Então pronto, bora junto! E também você que está na Rádio Vitória do Recife, muito obrigado pelo seu carinho. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui trazendo De Olho com Você um jornal totalmente diferente. Sabe por quê? Porque este jornalista que fala com você aqui, ele se torna um ser humano. E de humano para humano a gente se entende. É ou não é? É ou não é? Eita, Lelê. Tá todo mundo feliz com a vitória do Brasil, né, mulher? Aqui, ó, eu com a minha camisa limpa, bonita, cheirosa. Pois é, hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Nosso programa de hoje é de número 113. E vamos falar de Copa, né? Durante todo esse mês, durante toda a Copa, a gente vai falar dela. E olha, com a vitória de 2-1 do Brasil contra o Japão, vamos ter um novo confronto no próximo domingo, 5 da tarde. Agora só tem uma coisa, tá? O próximo adversário vai ser decidido hoje, entre Noruega e Costa do Marfim. Para você ter uma ideia, a Noruega, ela teve um saldo positivo de 8 gols. E ó, cuidado que tem um cabo aí que só de lá fez 4. Que é chamado de Haaland. E a Costa do Marfim, sabe quantos gols fez?
Só 4. No saldo de grupos. E lá tem um caba chamado Pepe, que fez 2. Então, você acha que quem é favorito para enfrentar o Brasil no domingo, hein? Eu tô apostando na Noruega. Né? Que a Noruega, eu acho que ralando vai dar trabalho, viu? Você viu que os Giré estavam virados, né? Isso. Eu não assisto o jogo porque eu gosto de escutar o barulho, o alvoroço dos vizinhos, entendeu? Então pronto. Sabe quem tá fazendo aniversário hoje? Hoje é uma moça super conhecida. Ela foi a Lígia de Três Graças, né? Quase que morre a bichinha. Eu gostei dela fazendo as tossidas, né? Os catarros, meu Deus do céu. Eu tô falando de Dira Paz, que na verdade se chama Ecleidira Maria Fonseca Paz. Ela nasceu em Abaetetuba, em 30 de junho de 1969. E tu, criatura, fazendo aniversário hoje, graças a Deus pela tua vida, tá? Não esquece que Papai do Céu tem coisas lindas e maravilhosas para você, não só hoje, mas durante toda a sua vida. E o meu tá chegando. Aguenta, coração! Vamos agora saber se chove ou se não chove. Calma, criatura, tudo bem, tá tudo certo. Nada de inventar de ligar o DJ aqui, pelo amor de Jesus. Tá repreendido. Pois é, gente, e as informações do tempo, como eu sempre digo para vocês, são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos está aí de fraco a moderado. À noite, podendo ter rajadas. Hoje, a umidade máxima do ar está em 95% e a mínima em 60%. Temperatura mínima de hoje, 25 graus e a máxima de 27. Que coisa, né? Tá praticamente engraçado que está aqui na previsão de estabilidade, as duas. E hoje temos muitas nuvens com chuvas isoladas, tá? Vamos ver se vai acontecer. Então, essas são as informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aproveitando, mandar um abraço para minha amiga querida Iraci. Cheiro, minha amiga! Bora junto, viu? Até as 8 horas. E agora vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta terça-feira. Bebê de 35 dias desafia cardiopatia congênita e renova esperanças. É de virada! Brasil mantém vivo o sonho do Hexa. Pois é, vamos ver, né? A Noruega vem aí. Eu tô apostando na Noruega. E Eduardo da Fonte e Miguel Coelho aprofundam a disputa em torno de vaga para o Senado. Pois é, a gente vai falar já já. Chuvas deixam mais 2.000 pessoas desalojadas em Pernambuco. E o Sport demite Márcio Goiano após derrota para o Fortaleza na Série B. Imagine você, né? O homem não durou nem 2 meses e já está partindo para outro lugar. Aí são as manchetes dos jornais de hoje. Meu Deus, aí são os pets da vizinha, né? Escutaram eu falando aqui Miguel Coelho e Eduardo da Fonte, aí pronto, né? Deu o creu nos cachorros, né? Bichinho, rapaz. Pois é, minha gente, vamos começando a casa dos patrão e eu vou deixar Gueguel e Dudu por último. Mas é, né? Pra segurar a audiência, bebê. Isso mesmo. É 2-1, Brasil. É o Brasil! Pois é, meus amigos. Vamos falar de bimbo? Pois é, eu achei engraçado aqui uma foto. Eu não sei de onde que foi. Mas tá tão engraçada essa foto. Prefiro não comentar.
Temos a promessa do dia, isso mesmo, o Bispo Bruno Leonardo, né? Agora só que é o Bispo João Campos. Pois é, ele está dizendo aqui que promete isenção de IPVA para motos de trabalhadores rurais em Pernambuco, se for eleito. Aí depois ele propõe área de influência em Suape e defende nova estratégia da Transnordestina na Mata Sul. Deve ter falado com o presidente Lula, né? Deve ter feito já a articulação dele. Pois é, e ainda aqui no ramo, né, na casa, no quartinho de João Campos. Isso. Vamos falar agora do presidente do PT, Carlos Veras. Tu sabe, né, que tu tá rendendo, né? Tu não tá abraçado com fatia, mas tá rendendo, né? Pense, o cara soltou as bombas e saiu correndo. Porque não é tu, né, que escuta as bombas, né? Pois é, não dói na tua cabeça, não dói nos teus ouvidos. Aí tu solta a bomba e bum, vai embora. Ele também aproveitou a oportunidade, né, para retrucar Tutu durante um ato político na Mata Sul domingo passado. Sem citar nome, mas já indireta pessoa, né? Ele ironizou a postura de um aspirante ao Senado e afirmou que o comentarista de vídeo do presidente Lula não vai vencer a disputa majoritária. Esse encontro aí, ele aconteceu reunindo prefeitos, ex-prefeitos e lideranças regionais na plenária do Chega Junto. Teve um aqui no Clube das Pais, né? Até me chamaram pai, eu disse, não vou não, meu irmão, obrigado, não gosto muito desses alvoroços, eu não sou muito fã de muita gente, não dá. Ele estava lá em Palmares, junto com o Johnny. Aí disse assim, né? Tem aí, João, um aspirante ao Senado Federal que agora virou comentarista do vídeo do presidente Lula, mas ele não vai chegar ao Senado porque os senadores de Lula são Marília e Humberto, que tem serviço para o estado de Pernambuco. Tu acha que não precisou nem dizer, né? Aliás, fica feio você dizer isso no encontro com a população. E mais ainda, fica feio, deixa isso para rede social, tá? Dentro do teu carro, dentro do teu escritório, aí tu pega, faz um vídeo, marca Túlio Gadelha, e aí pronto. Né? Faz isso, mas fica tão feio você ficar, né? Tô lá num evento, aí de repente estou eu lá, malhando o pau em todo mundo, soltando indireta pros outros. Minha gente, vamos botar a cabeça no lugar e vamos pensar numa coisa. Vocês são políticos eleitos pelo povo, a gente paga seu salário. Sabia que eu pago o salário de João Campos sem eu querer? Sabia que eu pago o salário de Carlos Vera sem eu querer? Pois é. Então tem essa necessidade. Se você está ali fazendo a sua fala, mostre serviço, diga para o povo que você fez, diga para o povo que você está fazendo. E não ficar fazendo essas picuinhas de menininho, pelo amor de Deus. Né? E a fala em Palmares foi a segunda crítica pública que ele fez contra as falas de Túlio Gadelha no intervalo de uma semana. No dia 22 passado, ele também usou uma entrevista na Rádio Folha para rebater as alegações sobre a gravação de Lula de apoio à Frente Popular. Como eu disse no comentário de um vídeo aí, eu não lembro de onde foi, né, que eu disse assim, o PSB comprou os direitos de exclusividade da marca Lula em Pernambuco. Sabe a brigazinha entre Globo e a Cazé TV? Não, tá do mesmo jeito. E por coincidência, tem um jogador da seleção brasileira que o nome dele é Casemiro, o nome do dono da Cazé TV. Eita Globo, chupa Globo! Eita mãe! Pois é, viu? Então, é aquela coisa, né? Vamos parar de meninice e vamos realmente assumir um compromisso sério, porque eu vou dizer para você, a gente está cansado dessa palhaçada. Muito cansado. E ainda tem outra coisa aqui. Isso, nosso deputado que já foi governador do estado, Mendonça,
Olha a fala de Mendonça. Essa eu gostei. Tá bem que não tá certo, mas eu gostei. Mendonça Filho criticou a passagem do pré-candidato ao governo pelo município de Belo Jardim. Em um vídeo nas redes sociais, aí sim, ó, ele foi na internet falar, tá? Não foi em evento, tá dizendo, porque fulano é uma renga, né? Uma despudorada. Aí entra a Tieta e faz assim, vocês são tudo hipócrita, vocês vão morrer do mesmo jeito. Né? Quem se lembra disso? A cena da igreja. Eita, lelê! Então aqui, ó, Mendonça Filho, ele acusou o PCBista. Rapaz, meu louco aqui, né? PCBista. Pois é, né? É porque tem o bolsonarista, tem o celulista, né? E lá vai, né? Tá inventando as coisas aqui, Jamil. De visitar o interior apenas em períodos eleitorais. Ou seja, igual a Copa, né, mulher? De 4 em 4 anos, mulher. Mendonça utilizou o termo, gente do céu. Ai, meu Deus, eu tô rindo antes da palavra sair, porque a cabeça já assimilou. Me perdoe, por favor. Vocês sabem que a casa dos patrões a gente vai tirando onda mesmo, né? Já pensou, rapaz? A gente fazer um espetáculo, a casa dos patrões, fazendo um stand-up só falando dessas criaturas, meu Deus do céu. Pense na loucura. Ele chamou o pessoal de cururu de trovoada. Tururu de trovoada. Jesus amado, eu preciso botar no Google o que quer dizer cururu de trovoada. Meu Deus do céu. Quando é um nome estranho, né? José da Lapada, José Maria de não sei de quem. Aí quando a fé agora é o cururu de trovoada. Ele questionou o legado do socialista e do seu irmão, deputado Pedro Campos. Rapaz, eu vou dizer pra tu, viu? Olha, Mendonça junto com Priscila, quando se candidataram a prefeito do Recife, pense numa dupla boa. É, rapaz, mas que saudade dessa dupla, né, rapaz? Bem, ele ainda diz assim, né, que eles teriam conquistado votos na região, mas não teriam deixado nenhuma melhoria estrutural concreta para a população. E ele ainda contrapôs as críticas com as ações viabilizadas por meio de suas próprias emendas, em parceria com o prefeito Gilvandro Estrela, do União Brasil. Entre as entregas, Mendonça listou a pavimentação de 200 ruas e a interiorização do ensino superior. Aí, né, no caso, foi Mendonça dizendo o que ele fez, tá? Sobre isso aí. E aí, o que é que acontece, né? Johnny fez críticas aí, como sempre, a Kekel, durante a sua agenda lá em Belo Jardim. Agora, ao nome do deputado, do candidato a deputado, que ele estava lá apoiando, Zé Guri Júnior. Vou falar mais devagar para você entender o nome da criatura. Zé Guri Júnior. Eu, Juninho. Todo canto tem que ter um Juninho. Tu tá falando com um Juninho aqui, me respeita, tá? Pois é, rapaz. Como se diz, né? Eu gosto de ver essas coisas assim. Eu gosto de ver esse povo, né, que não sabe ser inteligente, não sabe dizer assim, eu como deputado eu fiz isso, e assim vai, né? E Kekel tá virada. Inclusive, quinta-feira ela vai estar em Igaraçu inaugurando uma creche, não é isso? Pois é. E aqui, ó, olha que coisa bonita. Ela investe R$3.900.000 no Hospital Mestre Vitalino. Bora repetir comigo. Mestre Vitalino. Lembrei da minha prima agora, né? Dora Ventureira. E dobra a capacidade de procedimentos cardiovasculares. Aí também... Ainda, e olhe que ela tá monitorando lá o negócio que aconteceu no final de semana. E Johnny, né, fez o que de novo? Será que ele foi lá de novo em Goiânia, fez lá o chefe da Defesa Civil, o governador? Alguém me mostra isso, se isso aconteceu de novo?
Bem, eu não tive tempo de pesquisar, né? Eu gosto sempre de apurar as coisas que eu falo aqui. Eu não falo qualquer besteira, não, pelo amor de Deus. O que eu falo aqui, a culpa é de Jamil, do cenário, do portal da prefeitura e assim vai. Diário de Pernambuco, tá? Eu só faço aqui seu papagaio. Eu sou o Louro José da Notícia. E ela entrega 255 moradias em Caruaru, autoriza Colégio da Polícia Militar e anuncia pacote de obras. Mas agora vamos para a nossa bomba do dia, que é o que, rapaz? Respira. Vamos respirar, vamos respirar. Pois é. E Dudu venceu a disputa interna da sua federação. E foi aprovado como eu sou pré-candidato ao Senado pela União Progressista. Eu disse que ia conseguir. Eu ia puxar o tapete de Miguel. Miguel que se vire. Tá vendo? Pois é, eu tô dizendo que tem certos casamentos que não dá certo, não. E olha o resultado aqui. Tá vendo? Já imaginou, por exemplo, vamos dar uma ideia, né? Eu tô chegando agora na Rádio Igaraçu e eu chego pra Vera e digo assim, Vera, você tem que pegar essa programação, mudar ela de pé a cabeça. Não, Vera, é assim que você tem que fazer. Aí Vera chega pra mim e faz, peraí, Xavier, tu chegou agora, tu já quer mandar? Não, não é assim que a banda toca, né? Aí, resultado agora, eu sugiro, não sei se a chapa de Kekel vai continuar sendo ela com Priscila, mas seria interessante que Gegel fosse o vice de Kekel. Já pensou que coisa linda ia ser, né? Kekel e Gegel. Porque já se falou aqui, inclusive, nas especulações, que Kekel só vai ter mais 4 anos se ela ganhar. E daí o seu vice poderia ser o novo governador. Se continuar no mesmo ritmo que está aqui as coisas, a pesquisa simplesmente, eu já disse que eu tenho um áudio de pesquisa, tenho raiva de pesquisa, mas é aquela coisa. Gegel seria um ótimo vice-governador, né? Seria muito bom para ele, inclusive. Então, Miguel chegou a participar da reunião no Recife, mas anunciou que a União Brasil decidiu se abster da votação por entenderem que o procedimento carece de validade jurídica. Pois é, rapaz, o ídolo de pano tá fogo, né? Aí diz aqui, ó, sobre a decisão da federação, ele deve manter sua pré-candidatura e levar para o âmbito nacional a situação. O ex-prefeito de Petrolina, isso, solte as palavras direito, seu cabra safado. Pronto. Chegou a afirmar que vai continuar trabalhando até a governadora anunciar a chapa dela. Só que é o seguinte, aí a federação, ela vai fazer a convenção e é na convenção que se decide. Deu para me entender? Tem um amigo meu que eu inventei de jogar ele para ser candidato a deputado. E eu disse assim, ó, bota o telefone aí para eu escutar a convenção. E daí lá foi, né? Deputados federais, fulano, 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 fulano. Senador, fulano. Deputado estadual, fulano, 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 fulano. Até chegar o nome dele. Então, sim, na convenção é que vai se anunciar oficialmente quem é o candidato. Aí sim, deixa-se de usar pré-candidato para ser candidato. E tem uma coisa aqui, viu? Antônio Rueda, deve ser o presidente nacional do partido, ele emitiu uma nota oficial na qual rejeitou qualquer encaminhamento isolado sem o consentimento unânime entre as duas siglas em Pernambuco. Ou seja, Dudu não pode tomar decisões sozinho. Não entendeu, né? Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. É igual um A com B, dá um BA, né? Tá assim. Ou então B com O que é melhor que dá um BO. Aí o BO a gente gosta. Então diz aqui, companheiro. Olha, Eduardo da Fonte, nosso popular senador Dudu da Fonte. Meu filho aqui vai ser deputado federal e eu vou ser senador. Tá dito, eu que comando as coisas. Ninguém vai passar por cima do meu caráter. E ele pretende submeter o resultado dessa votação
ao crivo das convenções para tentar chancelar sua indicação. Ou seja, ele quer continuar no mesmo propósito. Ele vai porque vai ser candidato a senador. Se ele não for, apanha. Lembra do Boca de Forno? Pronto, é assim. Na convenção aí, né, na federação, aliás, tem um Boca de Forno, né? Se não for, apanha. Lembra da brincadeira do Boca de Forno? Pois é. E o PP de Pernambuco concentra a maior bancada de parlamentares federais do bloco e utiliza o tamanho do diretório para exercer pressão política por espaço no palanque majoritário. Tá vendo que eu morro dizendo a tu, criatura, que tem um jogo do poder na parada? Mas é esse jogo do poder que prejudica um monte de coisa. Sabia? Pois é. E assim eu fecho a Casa dos Patrão de hoje, voltando amanhã, dia 1º de julho, desejando que julho seja maior do que junho e que venham coisas boas. E a paradinha de Gustavo Lima eu vou falar. Meu filho, o que tem aqui agora não é brincadeira, tá? Gustavo Lima agora vai entrar no noticiário nacional, viu? Então, vamos dar uma olhadinha agora na cidade que infelizmente... Você quer me calar? Não deixou nem eu terminar de falar? Que coisa! Que é isso? Você não se chama... Eu não sou deputado federal de Belo da Fonte para lhe calar. Tá vendo o resultado? Tem muita coisa, inclusive, aqui. Eu quero começar o nosso bloco da cidade. Jesus, eu preciso segurar o coração porque... Lembra que eu até, assim, né, falei... Engraçado, né? As coisas que eu falo às vezes acontecem e realmente aconteceu. Hoje eu vou trazer para você aqui o depoimento de, mais uma vez, a pessoa que fica sem teto. Sabe aonde? Goiânia. Lembra que eu falei aqui de Goiânia ontem? Pois é, de tudo que aconteceu, da vice-prefeita, aquela conversinha fiada que ela inventou, né? De dizer que vai fazer isso, fazer aquilo. Pois é, eu vou contar para vocês agora a história de Gleice Lourenço. Não acredita que esta mulher tem 27 anos e ela não imaginava que iria voltar para o abrigo com os filhos e a mãe após a sua casa ser inundada de novo lá em Goiânia. E exatamente a cidade já estava em situação de emergência por conta das chuvas e registrou mais de 500 desabrigados em diversos bairros debaixo d'água. Em cerca de 24 horas, a cidade acumulou mais de 110 milímetros de chuva. Esse volume todo de água fez o rio Goiânia transbordar e, infelizmente, várias famílias que moram às margens do rio tiveram que ser expulsas de suas casas. Pois é, vamos aqui para a Gleice, né? Quando eu leio essas coisas assim, nossa, me sobe uma coisa, sabe? Dizer assim, eu digo, meu Deus do céu, se eu tivesse o poder na mão, ai meu pai do céu, não sei o que é que eu faria. Primeira coisa que eu faria, no Ministério Público denunciar quem faz esse descaso. Pronto, primeira coisa. Bem, Gleice, ela ainda se reerguia, né, da primeira enchente quando viu a água levar mais uma vez tudo que ela tinha recuperado em 60 dias. Recebeu alimentação, itens de higiene, já se preparava até para dormir no chão do abrigo com a mãe e os filhos por falta de colchão. Imagine você, né? Enquanto tem gente preocupada com festa, tem gente preocupada com São João, com não sei o quê, com briga política. E aqui, ó, a Gleice sendo mais uma vez, vamos dizer assim, vítima do descaso. Não é vítima da chuva, ela é vítima do descaso. Ela diz aqui, é uma experiência que não desejo para ninguém, porque mal se recuperou da primeira enchente e aí já vem outra.
Eu perdi tudo da primeira vez. Estava tentando me reerguer e mais uma vez não deu tempo de tirar. Perdi tudo de novo. A família está compartilhando o espaço e a incerteza sobre a volta para casa com outras famílias que estão abrigadas, exatamente, acho que deve ser na escola, né? Aqui não deu para recordar aqui onde é que ela está. Aliás, não colocaram aqui onde ela está, né? Mas a gente já viu ontem que tem aí, acho que 2 escolas da prefeitura lá que estão servindo de abrigo. E exatamente a situação fez o prefeito Marcílio Rogério prorrogar o decreto de situação de emergência publicado em maio por mais 30 dias. Essas situações de emergência, é importante saber que elas deixam a cidade em situação de que, se vai ter alguma licitação, se vai ter alguma coisa, se vai ter não sei o quê. Então, a prefeitura não vai precisar seguir os trâmites legais para fazer as coisas, simplesmente vai chegar e resolver. E eu digo para você assim, né? Me bate uma tristeza tão grande quando a gente escuta uma coisa dessa. E eu ainda lembro, né, que a esposa do prefeito, secretária de saúde, ainda vai contratar uma empresa para tentar resolver o problema dos moradores, para ver se resolve. Vá lá, vice-prefeita. Vá lá, Bea Gleice. Escute da boca dela como é triste. Você está vivendo num lugar que vocês têm aquela desculpa sem vergonha de dizer assim, a culpa é da chuva. Mas a culpa não é da chuva. Eu já expliquei aqui várias vezes que a chuva ela não é culpada de nada. Assim como o tubarão também não tem culpa de estar no mar. É responsabilidade. Aí numa hora dessa, eu gostaria muito que o pessoal do Ministério Público tivesse acesso a esse depoimento da Gleice e pudesse tomar uma atitude. O Tribunal de Contas, ou seja lá o que for. Porque parece que sempre vai existir pessoas sofrendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Entra governo, sai governo e continua do mesmo jeito. A culpa é do morador que vai morar na beira do rio. A culpa é do morador que vai morar na beira da barreira. A culpa é do morador que vai fazer onde não deve. Mas agora, né, tem o Morar Bem, tem os prédios da prefeitura, tem não sei o quê, tem o Morar no Centro, tem não sei aonde. Mas teve que acontecer um monte de vidas perdidas pelo descaso para que vocês criem vergonha na cara para fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu acho, vou ser sincero com vocês, eu acho um absurdo, uma falta de respeito quando a pessoa que tem o poder na mão abre a boca e diz que a pessoa está ali porque quer. Lembra do rapaz lá de Camaragibe que processou a prefeitura e a prefeitura teve a cara de pau de dizer que ele não estava no lugar correto? Que a mulher dele não era a mulher dele? Lembra? É assim que a gente escuta. É na justiça a prefeitura dizer isso. Mas você acredita que nessa historinha toda, né, de chuva, de tragédia, seja lá o que for, passados 4 anos, onde 48 pessoas perderam suas vidas lá em Jardim Monte Verde, né, entre Recife e Jaboatão, o governo entregou no domingo passado a obra de contenção de encostas considerada pelo Estado a maior já feita em área urbana no Brasil. Bem, eu não vou querer aqui falar de quanto foi, do que foi, eu vou pular essa parte, tá? Como eu digo para vocês, não me interessa saber quanto foi, me interessa que a obra beneficie a população. É o que interessa. Quanto foi, não tem nada a ver com isso. Não preciso saber disso. É dinheiro público. Qualquer coisa a gente sabe, né? Que tá transparência para mostrar que a gente fez, que gastou quanto, que não sei o quê. Mas eu não prefiro falar disso. Tá? Não preciso falar disso. Segundo o governo do estado, a obra beneficia diretamente 5 mil moradores da comunidade e outras 23 mil que residem em Jaboatão e Recife. Aí a governadora disse o seguinte: a dor que a comunidade passou não some nem vai sumir, mas pode ser ressignificada.
É uma alegria ver a transformação que Monte Verde passou. O governo do estado está permitindo que as pessoas tenham segurança nas suas casas, possam dormir com tranquilidade e desfrutar de cada espaço de lazer e integração. Na ocasião, ela também autorizou o início das obras de revitalização do canal do Jardim Monte Verde, que terá investimento de mais de 3 milhões de reais. Não dá, eu não aguento ler essas coisas. A empresa Pernambuco Participações, a Perpart, que ela é veiculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, vai realizar o processo de regularização fundiária dentro da área. As intervenções lá em Monte Verde começaram em junho de 2024. Segundo a gestão estadual, o projeto contou com a requalificação dos espaços atingidos em 2022, melhorias urbanísticas e instalações de espaço de lazer e convivência. E também foram instalados 516 sistemas de aproveitamento de água da chuva para consumo humano, chamado Plugou. E também, investimento que me interessa. E diz assim, a comunidade Jardim Monte Verde, gerou aquela história toda e que, infelizmente, nós tivemos aí 133 pessoas que perderam suas vidas. Entre elas, um grande amigo meu, chamado Alisson. E, como se diz, ela agora é considerada uma das maiores situações de calamidade pública do estado em relação ao clima. E, infelizmente, só em Monte Verde, 48 pessoas perderam suas vidas. E para você ter uma ideia, muitos foram da mesma família. Mas como se diz, as coisas acontecem e o pessoal precisa aprender, criar vergonha na cara para fazer as coisas. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou falar uma coisinha aqui. Vocês que estão ouvindo no rádio, eu sei que é hora do almoço, eu sei que vocês... Eu prometi, eu fiz uma promessa para vocês que não ia falar em coisa ruim na hora do almoço de vocês. Mas você acredita que um restaurante em Boa Viagem ele foi condenado a indenizar uma pessoa que encontrou um parafuso? É isso que tu está escutando. A pessoa encontrou um parafuso em uma refeição pedida por delivery. O autor dessa ação deverá receber R$4.000 por danos morais. Se fosse a prefeitura, ia recorrer, Mas ia dizer que a culpa era dele se tinha como provar que o parafuso estava dentro do negócio. A decisão é de primeiro grau e cabe recurso. Ou seja, o recurso, o restaurante ele vai poder continuar com o processo. Na ação, o cliente diz ter feito um pedido neste restaurante, não vou falar o nome dele aqui, por meio do aplicativo, o iFood da vida, em 2 de maio. Ao iniciar a ingestão, o autor foi surpreendido pela sensação anormal ao mastigar, percebendo a presença do objeto rígido dentro da refeição. Agora, engraçado é uma coisa, Por isso que eu gosto de mastigar devagar, sabe? Porque a minha irmã, na época, acho que ela tinha uns 6 para 7 anos, nós achamos um pedaço de vidro dentro do pão. Nisso, minha mãe levou o pão, o pão mastigado. Desculpa, tá, gente? Eu já disse a vocês, eu peço desculpa, mas essa informação aqui eu preciso passar. E daí, minha mãe levou o pão, mostrou o pessoal da padaria, pediram mil desculpas, deram pão a ela de graça e ficou por isso mesmo. Mas você vê, um parafuso, o que é que o parafuso está fazendo na comida? Aí ele diz assim, Ele diz ter constatado se tratar de um parafuso pequeno e visivelmente enferrujado. Houve exposição concreta a risco de lesão física grave, com certeza, Poderia ter misericórdia, não está nem aqui para contar a história. Aí vem na minha cabeça, eu com a minha cabeça pensante, lá vai eu pro Fantástico Mundo de Bob. Só falta dizer que esse parafuso caiu da haste da panela. Eu estou pensando isso, Mas ele diz aqui ainda que entrou em contato com o restaurante e se recusou a fazer o reembolso. O valor pago foi restituído pelo aplicativo.
O autor da ação também anexou uma interação que teve com o estabelecimento, né? No caso, assim, né? As conversas que teve lá, o chat, e ele diz na mensagem que gostaria de reembolso pelo ocorrido. Aí diz assim, né? Isso é da carne, pois quando assa, fica com umas partes mais duras. Responde o restaurante. Não, não fica não, meu querido. Não fica não. Eu como carne assada, como é que vai ficar uma parte dura? Pelo amor de Deus, o máximo que vai ficar uma carne é ressecada. Né? Porque exatamente o assado é isso, é não deixar molho. A carne fica ressecada. Né? Que fica aí mais fácil de mastigar. E diz assim, né, que o cliente também exibiu imagens do parafuso na sua mão. Aí, em contestação, a defesa do restaurante destacou que a ação não demonstra de forma segura e objetiva que o suposto objeto estranho encontrado no alimento tenha efetivamente se originado do processo de preparo da refeição pelo restaurante. Eles ainda dizem assim, as imagens são incapazes de comprovar a origem e a natureza e também o momento em que o objeto foi inserido ou retirado do alimento. Meu Deus do céu. Olha, tem uns advogados da raça de Deolane que só a graça. E ainda tem aqui, né, a foto do parafuso. Aqui o rapaz fez questão de anexar a foto do negócio. E aí eu te pergunto, tudo pode acontecer, tá? Quando as pessoas estão fazendo comida, porque a gente sabe que existe o alvoroço, e principalmente quando tem aquela situação de se dizer assim, mas a gente está aqui na correria, não tem como resolver. Ah, é? Tá certo. Tá certo. Vamos ver, né? Pois é. Então, vamos ver aí, né? O resto, se depender do restaurante, ele não vai ganhar indenização nenhuma, né? Porque ele não tem como provar o parafuso. Eu acho que ele até lavou o parafuso, né? Alguma coisa assim, porque, sinceramente, eu mesmo sou cismado, quando não é comida que eu faço, eu como devagar, mastigo bem lento, como se fosse um boi, mas eu quero estar seguro fazendo minha digestão. Você conhece o grupo João Santos? Não é João Gomes nem João Campo, é João Santos, o dono da TV Tribuna e da Rádio Tribuna. O grupo vai transferir 28 imóveis rurais à União como forma de quitar. Olha o quanto o grupo tem de dívida. Inclusive eu me lembro que o pessoal que trabalha na TV Tribuna teve um tempo que eles não recebiam salário, estava tudo atrasado. E eles chegaram a receber uma bandeja de ovo. Tu acredita? Pois é. Então aqui, né, só para pagar débitos tributários, nem dos trabalhistas, 242 milhões de reais em débitos tributários federais. E exatamente essas áreas, que somam 72.500 hectares, serão designadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária e vão permitir a criação de 33 assentamentos rurais, sendo 31 no Maranhão e 2 na Paraíba, com capacidade de atender 5.792 famílias. E os imóveis foram entregues por meio de instrumento de adjudicação, ou seja, mecanismo que permite a transferência dos bens para acabar com a parte da dívida. Aí o grupo está em recuperação judicial desde 2022 e aderiu a essa transação para regularizar parte dos seus débitos com a União. Você vê, né, que a TV Tribuna aí, ela deu um salto, né? Graças a Deus, porque é aquela coisa, mercado de comunicação, tem profissionais que precisam trabalhar e aquela coisa, né? A TV Tribuna, ela melhorou muito. Graças a Deus, né? Eu estou gostando muito de ver a nova programação da TV Tribuna, ficou muito mais atrativa. Fernando Rego Barros, né, assumiu o comando, então ficou muito melhor, né? Ficou com cara de Globo, mas sem perder a identidade. Segundo o governo federal, os imóveis transferidos foram avaliados, né, exatamente no valor que eu disse aqui para vocês, 242 milhões de reais. E os municípios onde estão aí as terras dos donos da TV Tribuna até agora não foram divulgados. Então, o INCRA é que vai ficar responsável por cuidar destas terras. Tá vendo tu, criatura? Imagine, hein? E olha que... Não, essa aqui é que eu não vou poder falar mesmo para vocês, viu? Não vou falar, não posso. Não dá. Tem uma coisinha aqui, rapaz.
O Tribunal de Contas do Estado, ele multa ex-secretário de Bom Conselho por falhas no transporte escolar. Agora eu digo para tu, né, criatura? Agora não paga os artistas não na festa do São João para tu ver o que acontece. Mas olha, escuta isso aqui. Exatamente, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular uma auditoria especial realizada na Prefeitura de Bom Conselho e aplicou uma multa de R$ 11.000 à ex-secretária municipal de Educação por falhas na retenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza em contratos do transporte escolar firmados há 2 anos. Segundo o acordão, aprovado por unanimidade pela segunda Câmara da Corte, a auditoria identificou que o município fez pagamentos de R$ 14 milhões à empresa responsável pelo serviço, sem fazer a retenção na fonte. Ah, rapaz, não pagou imposto. Tá vendo? Agora a gente não pagou imposto. Eu mesmo todo mês pago um troço chamado MEI. R$ 87 todos os meses. Se eu não pagar, eu tô errado, eu tô troncho, eu tô devendo à União. Tá vendo? O que resultou na não arrecadação de aproximadamente R$ 737 mil em tributos da cidade. O Tribunal de Contas afastou a imputação de débito à gestora por entender que não houve pagamento indevido de recursos públicos, mas sim a perda de receita tributária. Ou seja, o problema todo foi o imposto que não caiu, não voltou para os cofres da prefeitura. A situação toda é essa. O tribunal determinou que a atual gestão instaure em 30 dias o processo administrativo para constituir a cobrança do crédito em referência ao imposto que não chegou. Deu para entender agora? Acrescido de encargos legais. Você vê, né? Você estava pensando que o negócio ia dar o quê, que isso ia dar o quê, mas... pois é, tá vendo? Que o negócio simplesmente foi só o imposto que não caiu. Mas, rapaz, isso foi culpa do estagiário. Com certeza foi culpa do estagiário. Olha, vamos fechar agora o nosso bloco da cidade com outra situação, outro BO de prefeitura. Menino do céu, pensa numa coisa. Aí também o Tribunal de Contas negou o pedido de medida cautelar que buscava suspender contratações de shows artísticos nos festejos de São Pedro das comemorações dos 117 anos de Petrolândia. Apesar de manter a realização dos eventos, a Corte determinou a abertura de uma auditoria para aprofundar a análise de legalidade e da economicidade das despesas realizadas pela Prefeitura. A decisão foi aí proferida pelo conselheiro relator Rodrigo Novaes após a representação da Inspetoria Regional de Arco Verde, que apontou supostas irregularidades nas contratações artísticas promovidas pela cidade. Segundo o relator, os indícios apresentados não possuem, vamos dizer assim, uma certa relevância, uma importância, vamos dizer assim, suficiente para justificar a suspensão imediata das festas por meio de medida cautelar. Ele destacou que, embora os indicadores fiscais do município e o risco de comprometimento da prestação de serviços essenciais recomendem cautela na realização das festas, os requisitos legais para a concessão da medida não ficaram demonstrados. Ele também considerou que a paralisação do evento poderia causar prejuízos, uma vez que a estrutura da festa já estaria em fase de montagem e algumas apresentações estavam programadas para acontecer a partir de hoje. Imagine você, né? Meu Deus do céu. Olha, eu fico pensando, como eu já falei aqui várias vezes, pão e circo é muito bom, rapaz? Mas depois vem aí, vem a Gleice, vem o Marcos, vem outras pessoas que a gente fica pensando como é que vai reagir. Você já pensou nisso? Pois é. E aqui também, para fechar nosso bloco, o Ministério Público Federal investiga SUAP após denúncia de mutação genética de cavalos marinhos ameaçados de extinção. Pois é, não, SUAP não tem nada a ver com a história. A gente já ouviu isso? Pois é. Então pronto, fechamos o nosso bloco da cidade
E vamos agora dar aquela olhadinha básica no Brasil e no mundo, para depois fechar o noticiário com os nossos clubes. Pronto, segura o BG por garantia. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou dizer pra você, que negócio louco, né? O metrô parou e lá vai o trem, né? Meu Deus do céu, por falta de veículos. Imagine você. Ai, Jesus amado, vamos ali pro que interessa, né, mulher? Ai, meu Deus. Agora eu vou jogar Gustavo Lima aqui pro Noticiário Nacional, né? Já que ele é um nome famoso a nível Brasil. É, rapaz. Aí tá aqui na história lá do Desculpa a Caganeira. Meu Deus do céu. Não sei não, viu? Aí aqui, né, a gente já conhece a história toda, mas Gustavo Lima havia realizado um show em Caruaru. Como é o negócio? Deixa eu repetir aqui, que essa eu não sabia. Quando ele era para ter chegado em Surubim, antes ele fez um show em Caruaru. Com o pátio de eventos lotados, o cantor levou uma grande estrutura e chegou até o meio do público em uma plataforma aérea. Depois alegou que sofreu um quadro de diarreia e não conseguiu cumprir a agenda de Surubim. Ah, pá. E tem um negocinho aqui. Aí diz uma frase aqui na internet. Bem feito para vocês aprenderem que São João é uma festa de forró e não de sertanejo. Isso aqui é uma pessoa que não foi identificada. Em entrevista ao site Metrópolis, Gustavo Lima afirmou que as declarações são pesadas e injustas. Rapaz, vamos pensar no negócio, né? Eu falei em Roberta Miranda, bato palma para Roberta Miranda, vá com Deus e Roberta Miranda, não tem dinheiro, não vai com Angélica, porque não tem dinheiro pro táxi, então chama o Uber, então pega a Bigu, pula a catraca no ônibus, e assim vai. Para Gustavo Lima dizer que o que o prefeito falou, o que a cantora falou, o que o povo está dizendo, é injusto? Dá licença, viu? Dá licença. Dá licença. A Prefeitura de Surubim informou que a empresa Balada Eventos e Produções, responsável pela apresentação, devolveu apenas o valor líquido recebido pelo contrato firmado. A restituição não corresponde ao valor integral da contratação, pois ainda serão apurados os valores referentes às retenções tributárias. A história que eu falei aqui, né, do negócio do transporte lá da outra prefeitura, ó o BO aqui também, tá vendo? Meu filho, é muito bom, né? Tu tá graças a Deus que tu tem um Nubank, que tu não paga juros, tu não paga IOF, tu só paga o valor que tu consumiu, né? E ainda vai parcelar a fatura. Eita, lelê. A devolução parcial não encerra o caso. Serão adotadas as medidas administrativas que com certeza devem estar em contrato, porque tem lá, inclusive tem uma parte em contrato que diz assim, né? É a obrigação das partes, e se o contrato não for, se o produto, vamos dizer assim, se o serviço não for feito, existem as punições. E aí, a dona Balada, seu Gustavo Lima, vai ter que pagar, tá? Aí eu quero ver dizer que é injusto. Pelo amor de Deus, criatura, vai crescer, né? Vai crescer, pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente não consegue ingerir. E, inclusive, aqui, quem se lembra, né? Meu Deus do céu, eu lembro com todas as letras sobre a situação da Covid, aquela coisa toda, né? E, como se diz assim, é fazer um filme passar de novo. E exatamente é isso que está acontecendo. Encarar novamente as imagens dolorosas da pandemia é o principal desafio para o espectador ao assistir o documentário Anatomia do Caos. Mas para Dandara Ferreira, foi a culminação em um longo processo de maturação. Examinando atentamente os depoimentos, registrando o passo a passo das discussões públicas e expondo debates de gabinete, a diretora chega ao longa que entra em cartaz no Brasil
exatamente na quinta-feira que vem, depois de amanhã. E diz aqui que ganha uma sessão especial no Recife, no Cinema São Luís, neste sábado, às 6 da tarde, com a presença da produtora. Em abril de 2021, Dandara dividiu a direção da cinebiografia Meu Nome é Gal, com Lô Politi. Ela foi até Brasília e começou a registrar sozinha, com a sua própria câmera, a rotina da comissão de inquérito. E não era apenas a crise sanitária sem precedentes, porém que apavorava a realizadora baiana. A disputa pela realidade, por verdades científicas que pareciam inquestionáveis, acabou se tornando um dos componentes mais assustadores desse percurso. Ela diz aqui, que a CPI não. Ela diz aqui que percebeu que havia algo ali muito maior e mais perturbador do que a própria pandemia. O país estava atravessando um momento complexo em que a política da desinformação do governo Jair Bolsonaro, aqui são palavras dela, transformava a questão em estatística. Afirma a cineasta em entrevista ao Diário de Pernambuco. E ela ainda diz assim: enquanto eu filmava, não tinha tanta consciência de qual filme seria aquele. Estávamos todos muito atordoados e mergulhados naquela situação. Fui registrando o que podia, credenciada como imprensa, e só depois aquelas imagens começaram a tomar forma. É preciso que a gente lembre de uma coisa, Ela diz assim com as suas palavras, que o governo Bolsonaro provocou desinformação, seja lá o que for. Na verdade, existe aquela coisa assim, vamos pensar que não foi o governo Bolsonaro que provocou desinformação, e sim a situação de caos que o Brasil estava vivendo. Todo mundo dizia o que queria, todo mundo fazia o que queria e ficava por isso mesmo. Então, quando se diz, porque o governo Bolsonaro, eu pergunto para você, tá aí Lula passando pela guerra, tá aí Lula passando pela mão de Trump, mas se fosse na mão de Lula, como é que seria tudo isso? É muito bom a gente abrir a boca e dizer, botar a culpa em Bolsonaro. Mas aí eu sempre vou na questão do seguinte, a resiliência. Se fosse você, se você estivesse nesta mesma situação, como você faria? É muito bom jogar a culpa a mão só, Pois é. Mas vamos aguardar para ver o resultado desse filme, que infelizmente a gente espera que não seja uma coisa tendenciosa, que pelo que eu estou vendo vai ser. E sinceramente eu não gosto muito dessas coisinhas quando se fala na questão de tendência, de jogar a responsabilidade para o outro. Eu não gosto disso, sinceramente. Se coloque no lugar do outro e aí você vai ver realmente que aquela situação, como é que você faria. Aí você muda de opinião. E aqui, o Brasil venceu o Japão de virada e avança para as oitavas de final da Copa 2026. Como eu disse para vocês no começo do programa, o Brasil pode ser que enfrente a Noruega. Pelo que eu estou sentindo, vai ser a Noruega, por conta da análise técnica. Eu não vou por emoção, não. Me perdoem, mas eu não vou por emoção. Eu vou na análise, viu? Não se esqueça que eu sou instrutor de brigada, então a gente pensa nos mínimos detalhes. Viu? Pois é, rapaz. Então... Olha, eu gostei de saber aqui, que tem, deixa eu ver aqui, herói da classificação do Brasil. Martinelli celebra gol marcado contra o Japão. A ficha não caiu, ainda tá rolando aquela história de 2025. Aí diz aqui que Bruno Guimarães se isola como principal assistente da Copa. Neymar provoca o guru após a classificação do Brasil na Copa. Por favor, tentar na próxima. Aí diz aqui, Ancelotti disse, seguimos no caminho certo. Ancelotti, eu estou dizendo a tua criatura, vai fazer seu serviço não, já tem outro atrás de tu. Eleito melhor em campo, Casemiro fala sobre mudanças do Brasil após o intervalo e ressalta, todos somos um só. Pois é, equipe, o pessoal tem que se lembrar desse detalhe, viu? Ninguém é estrela do campeonato, ninguém é estrela do jogo, porque a gente sabe que existe um contexto de grupo. Então, por exemplo, se eu agora estou fazendo parte da Rádio Igaraçu, eu não sou estrela.
Não tenho necessidade de ser estrela, eu sou mais um que veio para somar. É diferente. Quando a gente trabalha em equipe, inclusive eu falo isso muito quando eu dou as aulas de bombeiro civil, e quando a gente trabalha em equipe, as coisas fluem melhor. Tem gente que precisa entender isso, né? Tem gente que se acha estrela. É bom, né, que depois não vem os holofotes para cima de Casemiro e Casemiro ser o próximo Neymar. Né? Porque tem que se trabalhar o ego da criatura, que senão a gente sabe que depois vai dar dor de cabeça. Pois é, vamos agora dar uma olhadinha nos nossos clubes. Pois é, vamos ver aí o que está acontecendo com o Náutico Esporte Santa Cruz. Meu Deus do céu, pense num BO da bexiga. Rapaz, eu fiquei com pena aqui do esporte, né, rapaz? Mas vamos começar aqui pelo Santa Cruz, né? O Santa lança pacotes promocionais para jogos na Arena pela reta final da Série C. Aí, essa aqui eu não sabia, né? Parreira, que já foi técnico da seleção, passa por cirurgia e continua sedado na UTI após internação pulmonar. Hélio dos Anjos detona a atuação do Náutico contra o Goiás. Foi o pior jogo que comandei aqui. Pois é, né, meu querido? Se for o pior jogo, então vamos analisar os resultados e depois ver o que foi que se errou para tentar se acertar. Assim é a lógica. E o Sport demite Márcio Goiano após derrota para o Fortaleza. O Sport leva gol aos 49 minutos do segundo tempo e perde de novo para o Fortaleza. Pois é, né? Fazer o quê? Enquanto o Santa tá aí, né? Que continue assim. O Sport e o Náutico estão precisando aí, né, dar aquela repaginada nas suas coisas. Pois é, minha gente. Segundo a especialista em etiqueta Cláudia Matarazzo, ela diz que quando nós recebermos algumas alfinetadas, vamos dizer assim, né? Tipo, vamos lá, né? Vamos brincar um pouco. Dizer assim, tipo, nossa, que corte de cabelo horroroso. Será que isso daí tinha pra gente? Qual a resposta que você daria? É isso que Cláudia Matarazzo está falando aqui. Eu achei interessante no vídeo dela, salvei e digo, puxa, eu vou falar nisso aqui. E daí, eu sinceramente eu responderia, eu digo, pois é, né? Importante que eu gostei, importante que eu paguei. Não estou preocupado com a opinião dos outros. Quando ela falou, né, exatamente essa é a frase que eu estou dizendo. Às vezes, a gente precisa entender. Você lembra que eu falei, né, daquelas brincadeirinhas que é disfarçada de injúria, de falar mal, sabe? Pois é quase tipo isso. Tem gente que solta, como se diz, né, a verde achando que vai colher a madura para dizer assim, tá vendo que eu consegui desestabilizar a criatura? Tá vendo? Não, você que tá errada, eu não, simplesmente fiz uma pergunta para você. Mas que, na verdade, a indireta veio cheia de veneno. Pois é. Então, eu gosto muito de ver a Cláudia Matarazzo, né, já que tivemos aí outras pessoas que faziam um trabalho legal de etiqueta e foram embora, né, como o Fábio Arruda, como eu digo brincando, né, a minha titia Brito também morreram, faleceram. E agora nós só temos praticamente a Cláudia Matarazzo, né? Tem também aí a Marina de Sabri, que também fala sobre etiqueta. E eu recomendo para você, tá? Etiqueta não é coisa exclusiva para rico. Etiqueta é uma coisa para todo mundo. Porque eu vou dizer para você, às vezes a gente precisa calar, mas às vezes também a gente precisa dar aquela resposta curta, direta e na defensiva, já que estamos em clima de Copa do Mundo. Então, se alguém chegar para você e dizer, nossa, que coisa horrível. Ah, é? É horrível? Tá certo, horrível para você, mas para mim tá tudo bem. Viu? Aprenda isso. Defenda-se, não deixe que o inimigo monte em você, porque quando você deixa que isso aconteça, vai virar uma bola de neve e isso vai prejudicar mais você do que ele. Sabia que ele vai sair cantando, feliz e contente, porque conseguiu derrubar mais um?
Pois é, então não deixe que isso aconteça não. Vamos embora! Hoje é terça, graças a Deus. Amanhã é quarta, depois quinta, depois sexta. Eu tô pensando na sexta. Pois é, rapaz. Mas, como se diz, viva o hoje e o amanhã Deus proverá. Obrigado pelo seu carinho, você que nos assistiu. Obrigado pelo carinho de quem nos ouviu. Rádio Igaraçu FM 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu tô na Igaraçu e você. E a Rádio Vitória do Recife. Muito obrigado pelas portas abertas, por nos abrigar todos os dias. De olho com você, tá aqui para te informar e para te ajudar a pensar melhor.